um tema muito importante que é sobre o controle de caixa de uma manicure 4K, tá? Vamos falar dele hoje, vou mostrar alguns exemplos que eu uso aqui no meu espaço, tá? E para você começar a colocar em prática hoje, tá? Essa semana, né? Como se diz? A dica boa, o conteúdo bom, uma live boa é quando você pega o que foi dado e coloca, né, na prática e na sua vida real, né? Bom dia, meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Para quem não me conhece, gente, eu me chamo Lu e há 3 anos eu me dedico a ajudar outras manicures a ter uma renda de R$ 4.000 por mês. E hoje eu escolhi o tema o controle de caixa da manicure 4K. Por que eu estou falando controle de caixa da manicure 4K? Lu, mas eu não ganho 4.000 ainda. Lu, mas eu estou iniciando. Eu ganho 500, eu ganho R$ 1.000 ainda. O que acontece? Existe uma coisa que o nosso cérebro adora, que é a repetição. Quanto mais você repete, mais você faz com naturalidade, mais você faz com rapidez e se torna um hábito. Não interessa se você atende uma cliente por semana ou uma cliente por dia ainda. Já coloca essa dica em dias, tá? Por quê? Você pensa assim, mas eu não tenho nem tanta cliente assim ainda, para que eu vou fazer controle de caixa? Por quê? Besteira, balela, vou fazer isso não. Você precisa, gente, se você está começando agora, hoje, segunda-feira, 22 de agosto, hoje eu decidi ser manicure. Você já tem que ir com o pensamento de uma manicure que vai ter muitos resultados. Então, as atitudes que você tem hoje vai refletir muito no que vocês vão fazer, no resultado que você vai ter lá na frente, certo? Então, por isso que é muito importante você já colocar em prática hoje, mesmo que você ainda não tenha um fluxo tão grande de caixa. O que é um fluxo tão grande? Muita cliente sendo atendida, muitas compras, muitas entradas e saídas. Você já tem que começar a acostumar a fazer isso do pequeno, do pouquinho mesmo. Porque quando, por exemplo, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, o seu fluxo de cliente aumentar, você já vai estar fazendo isso tranquilamente, tá? Às vezes, né, a gente vê uma dica, vê um conteúdo como esse e deixa passar despercebido, não coloca, tá falando disso. Gente, é engraçado que todos os conteúdos que a gente ouve por aqui, uns são novidades, outros não. Fala para mim aí, quem que nunca ouviu falar de controle de caixa? A gente escuta isso o tempo todo, né? A gente faz controle, por exemplo, do que você vai comprar para sua casa, o que vai fazer de compra, quanto que você tem de dinheiro ali para fazer aquela compra, quanto que é a média que você gasta. Você vê isso na sua vida o tempo todo. Então, nós, manicures, devemos fazer isso também, porque senão a gente não sabe quanto que ganha, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, se está valendo a pena ou não, né? Então, vocês precisam fazer essa anotação de fluxo de caixa. Vamos lá. E o que é o controle de caixa? A nossa amiga aqui, Juliana Campos, está falando. Já ouvi falar, mas eu nunca faço. Tá vendo? Ô, Ju, não subestima, não. Comece a anotar esse controle, fazer bonitinho. Acompanha a live aqui de hoje. Já pega um caderninho na sua casa e começa a fazer hoje mesmo, porque você vai ver a diferença que é. Inclusive, vou usar um exemplo meu aqui, né? Que quando você está visualizando, você tem mais noção do que está acontecendo, né? Dentro ali desse ciclo de entrada e saída, de ganhos e gastos, né? Investimentos que a gente tem, viu, Ju? Quantas coisas a gente não ouve, né? Mas na hora de colocar em prática não coloca. Então, não subestima o controle de caixa, viu, meninas? Tá, mas o que é controle de caixa? Controle de caixa é quando você sabe o quanto que você ganhou, o quanto que entrou no seu bolso, vamos dizer assim, né? E o quanto que você investiu ou o quanto que você está gastando. Será que eu estou investindo mesmo ou será que eu estou tendo gastos? Será que eu estou tendo lucro? Será que eu estou tendo prejuízo?
Então, é disso que a gente vai falar, tá? E o que é que não é controle de caixa? Se você, por exemplo, coloca lá, fiz a unha da Maria, da Joana essa semana, mas aí no final da semana você não fez fechamento nenhum, você não colocou colocou entrada, mas não colocou saída. Por exemplo, o dinheiro só entrou. Mas aí você precisou de comprar um café, você não notou. Você precisou de comprar um esmalte, você não notou. O gel acabou, você foi, tirou do caixa ali rapidinho, pagou lá porque você estava com pressa e você não anotou. Isso não é controle de caixa. Você saber só o quanto que você ganha e não colocar as saídas, que é o quanto que você investiu ou gastou, não é controle de caixa. Controle a palavra já diz, é estar controlado, né? Você saber ali o que está acontecendo com aquele dinheiro que passa na sua mão, tanto vindo quanto indo, né? Então, controle é isso, tá? E por que que ele é tão importante, gente? Se você não tem o controle, você não tem ideia do que está acontecendo na sua mesa de atendimento, né? Então, se você não tem esse controle, no final você pensa assim, nossa, vem aquela sensação de frustração, de achar que não está ganhando o suficiente, de achar que, manicure não dá dinheiro, não. Entende? Se você não faz esse controle, você se sente perdida. Na verdade, nem se sente, você fica perdida. Se alguém perguntar para você hoje, oi, aqui a sua, Isabel, a Ju, Maria, Delma, que perguntar a vocês, quanto que vocês ganham, quanto que vocês ganhou no mês de junho? Você vai saber responder? Se vocês não souber responder o quanto que você ganhou no mês de junho, no mês de maio, no mês de março, tá errado. Pode ser que você não lembre, mas se você tem uma anotação, tá? Se você tem uma anotação, vou explicar para vocês como que funciona isso aqui. É só você ir lá na data, deixa eu ver quanto que eu ganhei aqui. Mês de maio eu ganhei menos do que mês de junho. O que que eu fiz no mês de junho para eu ter ganhado mais ou menos? O que que eu posso fazer para melhorar o mês de agosto? Nossa, estou fazendo um fechamento do mês de agosto e o mês de agosto não está tão bom. O que que eu preciso fazer para poder melhorar, né, as minhas entradas do mês de setembro? Então, você já vai começar a pensar, você precisa divulgar mais? Você precisa disponibilizar mais tempo para você atender? Você precisa fazer o quê para aumentar esse controle aí, para que o próximo mês você ganhe mais? Então, é muito importante, tá? Que vocês tenham esse controle.